Olá pessoal, muito bom dia, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações hoje e sempre. Nós escolhemos hoje para esse tempo de contemplação e de oração uma página do livro Rindo e Refletindo com Chico Xavier, intitulada Músculos da Paz. Na verdade, músculos para a alma, que a alma está à procura da paz, paz que Jesus nos deixou. A jovem médium queria conversar com Chico Xavier sobre um espírito que ela dizia ser o seu obsessor. Então ela chegou para o Chico e disse que o espírito não a deixava em paz. Ele incutia nela ideias infelizes, sentimentos negativos, angústia, tristeza, denunciavam a presença da entidade malfazeja. Ela dizia que ele era o seu perseguidor. E apelava aflita para o Chico: Chico, não suporto mais essa pressão. Minha vida está se transformando no inferno. O que devo fazer para libertar-me desse obsessor que me deixa angustiada? O Chico, com a delicadeza que o caracterizava, respondeu bem-humorado: trabalhe, minha filha, trabalhe muito, até desfalecer. Quando a gente desmaia de cansaço, o obsessor não consegue nos envolver. Olha, de uma sabedoria extraordinária, científica, porque na medida em que a gente muda o padrão mental, o obsessor tem que mudar o padrão mental também. E quando a gente muda o padrão mental numa atividade de trabalho, ele vai ter que mudar para essa atividade de trabalho ou sair de perto, não é? O comentário do médium lembra o velho ditado: mente vazia é forja do demônio. Quando não temos o que fazer, afloram as tendências inferiores, favorecendo a sintonia com espíritos que nos perturbam. Quando a gente está trabalhando, em trabalho meritório principalmente, o nosso padrão vibratório é de positividade, de alegria, de elevação. Quando nós estamos com a mente vazia, fica muito mais fácil para os espíritos que queiram nos tentar, mas ressalvando também que nós só somos tentados naquilo que nós gostamos. Nenhum espírito vai nos tentar naquilo que nós não gostamos de fazer. Quando não temos o que fazer, continuou o Chico, afloram as tendências inferiores, favorecendo a sintonia com espíritos que nos perturbam. Fica muito fácil para eles, porque nós estamos com a sintonia fácil deles. Fica muito fácil de se aproximarem, porque nós estamos numa sintonia muito baixa, e eles também. Nossa defesa, portanto, é o trabalho, que disciplinamente, mantendo-a ocupada sem abertura para sombras. Uma sabedoria extraordinária. Nós fomos os espíritos na parte terceira, das leis morais. No capítulo 3, nós vamos estudar a lei do trabalho. Nesse momento prolongado, nós estamos desde março, abril de 2020, e agora recrudescendo assustadoramente, mas com lógica mensurável, porque na medida em que a pandemia começa a diminuir, as autoridades liberam as atividades, principalmente atividades de aglomeração. E aí nós começamos a sentir de novo a propagação dessas cepas muito contaminantes, como a Ômicron. As nações vão ter que compreender que enquanto existirem povos sem vacina, na medida em que eles vão se contaminando, cepas novas irão aparecendo. Na África,
A vacinação está muito aquém do desejável, muito aquém. E aquelas criaturas vão desenvolvendo, na medida que vão infectando, cepas novas. E essas cepas se espalham com a rapidez extraordinária para o mundo, porque o mundo não tem nações isoladas, nós estamos todos interdependentes, nós estamos todos um visitando o outro por trabalho ou por turismo. Cada povo se intervisita e aí as cepas se propagam. Essa cepa do Ômicron, ela é capaz de contaminar por uma pessoa outras 20. Então é preciso que as nações reconheçam que os povos não vivem isolados, que os ricos precisam contribuir para que os pobres sejam também assistidos. E nessa lei do trabalho, na questão 683, começando pela questão 674, Allan Kardec pergunta para o Espírito de Verdade: o trabalho é uma lei da natureza? E o Espírito de Verdade fala: sim, é uma lei da natureza. E ele pergunta na 683, qual o limite do trabalho? E a resposta é: o limite das suas forças. Então, desde a nossa parada nas casas espíritas, principalmente, nos templos religiosos de uma maneira geral, nós começamos a fazer um trabalho ao qual a gente não estava acostumado, a fazer um trabalho de atendimento espiritual à distância, de tratamentos à distância, que representa um trabalho. Porque não é só ficar em casa isolado para não se contaminar, mas em casa isolado eu posso também trabalhar, porque o corpo trabalha 24 horas por dia e o espírito também. O nosso corpo trabalha de tal maneira que nós temos trabalhos extraordinários do coração, do pulmão, e nós não contamos quantas vezes o coração bate por minuto, nem quantas vezes a gente respira por minuto, muito menos em 24 horas. Mas nós temos que trabalhar, por quê? Porque isso desenvolve a nossa mente, o nosso intelecto. E nós, desenvolvendo a parte intelectual, nós vamos desenvolver também a parte moral, pelo trabalho constante em nome daquele que é nosso guia e modelo, Jesus. Mas quando a gente estuda essa questão 683, que o trabalho é o limite das nossas forças, dá a impressão de que nós voltamos ao século XVI, até o século XVIII, quando a jornada de trabalho era de 16 horas. Está parecendo que o Espírito de Verdade está defendendo o sindicato dos patrões. Não é nada disso. A lei humana, ela é mutável e ela vai mudando de acordo com a necessidade da própria humanidade. A lei divina é imutável, imutável. Portanto, essa lei divina, sendo imutável, está escrita onde? Na nossa consciência. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Trazemos em nós a essência da divindade. Nós somos espíritos criados do fluido cósmico inteligente, do fluido inteligente universal, e não do fluido cósmico universal, do fluido inteligente universal. Se nós, espíritos, fôssemos criados pelo fluido cósmico universal, nós seríamos a matéria, porque ele deu origem à parte material. E nós não temos, como espíritos, a propriedade da matéria, embora estejamos presentemente em experiência corporal, em experiência orgânica. Então, todo o trabalho representa uma iniciativa. Quando nós estamos aqui nesse momento, fazendo essa troca de ideias e fazendo a nossa oração à divindade, nós estamos no trabalho espiritual. Quando nós estamos estudando, fazemos um trabalho intelectual. As nossas crianças, quando vão para a escola, estão fazendo um trabalho intelectual.
A nossa funcionária doméstica faz um trabalho braçal. O voluntário da obra assistencial, atendendo a família carente, faz um trabalho filantrópico. Então estamos todos nesse momento, nesse desenvolvimento, nesse trabalho que o Cristo disse para nós. Olha, aquela moça foi conversar com o Chico porque ela sentia uma influência espiritual. A influência espiritual existe? Nós sabemos que sim. Existem os espíritos bondosos que nos influenciam para o bem. Existem os espíritos não bondosos que nos influenciam para coisas não boas. Tudo dependendo do nosso padrão vibratório. Porque a cada momento nós temos um padrão vibratório diferente. Nós ainda não conseguimos manter um padrão vibratório sintonizado com a seara de Jesus 24 horas por dia. Então, é imperioso a gente considerar que se há espíritos interessados em nos envolver e prejudicar, também há os espíritos que estão à nossa disposição, nosso anjo de guarda, por exemplo, para nos levantar, para nos elevar. E se os maus são atraídos pela ociosidade, pela preguiça, pela inércia, os bons aproximam-se à medida que nos vejam ativos, principalmente quando cultivamos iniciativas no campo do bem, o mais nobre de todos os serviços. Nos sensibiliza muito, meus irmãos, minhas irmãs, nos sensibiliza muito as atividades que nós temos desenvolvido na nossa casa, na comunidade espírita Ramatiz, a quem nós precisamos agradecer a Deus pela oportunidade que nos dá essa casa, de podermos trabalhar, de podermos estar juntos, de podermos nos congregar em oração, em prece, em tratamento àqueles que sofrem do espírito ou do corpo. Até limites do ano passado, nós tivemos que fazer esse trabalho assistencial e muitas pessoas, muitos médios, muitos trabalhadores vão continuar em assistência espiritual à distância, porque nós estamos num surto muito grave de influenza, de gripe e de Covid, do Ômicron. E às vezes os dois associados, apesar de termos feito a vacinação completa, alguns até terceira dose. E como esta cepa é muito mais contaminante, principalmente de vias aéreas superiores, contaminando menos que as outras os pulmões, não deixa de ser um problema grave de saúde pública. Se nós observarmos a quantidade de irmãos que nesse momento estão em casa tratando desta influenza e às vezes da associação influenza-Covid, às vezes limitando a capacidade de trabalho, às vezes tendo que ficar em filas de clínicas, de ambulatórios, de hospitais, sem conseguir uma consulta em tempo rápido, representa um sofrimento e uma perda da mão de trabalho. Então nós temos que tomar os cuidados, porque eles continuam. A vacinação, a máscara, o distanciamento. Mas nós tivemos essa graça, essa bênção de Deus, de podermos trabalhar à distância, de atender os nossos irmãos, sejam aqueles irmãos que estavam doentados em casa, em hospitais, onde estivessem, nos conscientizando de que quanto maior o nosso empenho em servir o próximo, mais ampla a atenção de benfeitores espirituais interessados em nos utilizar como instrumentos para abençoadas tarefas em favor dos sofredores de todos os matizes. Por isso,
A par do tratamento espiritual com passos magnéticos, reuniões de desobsessão, vibrações, orientação de leitura, cursos, a nossa casa tem feito a sua parte, criando esses grupos, orientando os médiuns na criação desses grupos, para que nós possamos atender aqueles nossos irmãozinhos em sofrimento. Nós, evidentemente, não fizemos uma estatística de todos os tratamentos, apesar das fichas de atendimento, mas muitas vezes nós fizemos atendimentos particulares, os quais nós não botamos em fichas. Mas, de qualquer maneira, foi um trabalho e está sendo um trabalho meritório. Os espíritos bondosos não saíram de perto de nós um momento sequer, nesses momentos em que nós nos dedicamos à seara do Cristo, porque ele disse: se atenderdes a um desses pequenininhos, é a mim que o fazeis. E nós estamos em nome dele atendendo os seus pequeninos. Graças a Deus, temos essa oportunidade de trabalho. Vamos voltar à fase presencial? Sim, dependendo da análise que fizer a diretoria da nossa casa sobre essa contaminação agora, atualmente, muito propagada em muita alta taxa de contaminação. Mas, decidido que vamos voltar ao trabalho presencialmente, vamos fazê-lo com alegria, vamos fazê-lo com dedicação, com amorosidade, com a compaixão, sentimento característico do Cristo, vendo aquele à nossa frente que está sofrendo, não para julgamento do seu passado, mas para ser atendido em nome do nosso guia e nosso modelo, Jesus. Quantas dores, quantos sofrimentos nós vamos poder minorar. Quantos pacientes vão ser encaminhados para nós em nome de Jesus? Por aqueles que já passaram pela nossa casa em tratamento, por aqueles que conhecem a seriedade dos trabalhos dessa casa que nós amamos. E em nome deste Jesus, nós vamos acolher, vendo o outro, sentindo o outro, sentindo as dores do outro, doando as nossas energias para que ele possa, com essas energias amorosas e curativas, se autocurar. Compreender a razão de ser do destino e da dor. Leon Denis. No momento em que nós sensibilizarmos esses corações para a vivência com os ensinamentos de Jesus, nesse momento nós estaremos sendo representantes fiéis da seara do Mestre. E eu gostaria de encerrar essa nossa conversa fazendo uma oração que está no livro Ação e Reação, que diz assim: Deus de bondade, Pai de infinito amor, que criastes o tempo como incansável guardião de nossas almas, destinadas ao teu seio, fortalece-nos para a renovação necessária. Tu que conheces os crimes e deserções, concede-nos a bênção das dores e das horas para redimi-los. Unge-nos com o entendimento de tuas leis, para que não repilamos as oportunidades do resgate. Emprestaste-nos, Senhor, os tesouros do trabalho e do sofrimento, como favores da tua misericórdia, para que nos consagremos à reabilitação dolorosa, mas justa. Nós, os prisioneiros da culpa, somos também operários de nossa libertação, ao bafejo de teu carinho. Ó Pai,
Infunde-nos coragem, para que nossas fraquezas sejam esquecidas. Inflama em nosso espírito o entusiasmo santo do bem, para que o mal não nos apague os bons propósitos. E conduze-nos pelo carreiro da renunciação, para que a nossa memória não se aparte de ti. Que possamos, Senhor, orar como Jesus, o Divino Mestre, que nos enviastes aos corações, a fim de que nos rendamos de todo aos teus desígnios. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos ofenderem. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória, para sempre. Assim seja. Que Deus nos abençoe, Jesus conosco, hoje e sempre. Namastê.